Olá! Hoje nós vamos ver a importância das raízes das orquídeas. Se vocês aprenderem o que eu vou falar hoje no vídeo, sempre vocês vão ter orquídeas com flores. Por quê? Porque a principal estrutura das orquídeas nunca que é a flor, não é a folha, não é o pseudobulbo. O principal das orquídeas são as raízes. Vocês vão ficar curiosos, já vou falar quais orquídeas são essas. Essa daqui é a Cattleya persivaliana, maravilhosa. Ela não tem um cheiro muito bom, o perfume, porque geralmente o perfume das Cattleyas são muito bons, mas essa não tem, mas compensa a floração dela. E essa aqui é a Cattleya Warneri alba, também com essas raízes aqui maravilhosas. E quanto mais raízes, gravem isso, quanto mais raízes a sua orquídea tiver, mais flores. Eu vou ensinar para vocês como que vocês vão ter raízes saudáveis, que absorvem toda a rega que você está fazendo, absorve todo o adubo que você está colocando, porque as orquídeas, mais de 90% da absorção de água e de nutriente é pelas raízes. Por isso que é a estrutura mais importante. Aí eu vou ensinar tudo que vocês têm que fazer para vocês terem essas raízes saudáveis. Vocês não adiantam fazer uma coisa do que eu estou falando, é fazer tudo ao mesmo tempo. E é fácil, vocês acostumam e vocês vão ver que resultado vocês vão ter. Todas as orquídeas vão ter raízes assim, longas assim, Ana? Não, né, gente? Depende da espécie. Por exemplo, esse tuínco, né? Esse oncídio tuínco. As raízes dele nunca que vão ficar longas assim. Essa orquídea aqui, que eu amo, a Sophronides cernua, as raízes dela nunca que vão ficar de tantos metros como essas Cattleyas aqui. Então depende da espécie, mas a gente vê que as raízes estão o quê? Saudáveis. Qual que é a diferença para vocês saberem olhar aí nas orquídeas de vocês de uma raiz saudável? Uma raiz saudável, ela tá branca, verde, principalmente após a rega. E uma raiz que não está boa, que está fermentada, que depois de fermentada ela morre, é uma raiz que está marrom. Veja essa foto. Isso aí são raízes que não estão absorvendo a água que você põe com eficiência, não está absorvendo o nutriente que você põe. Eu estou adubando, estou regando tudo direitinho e não dá muita flor. É porque ela não tem raiz, ela não tem boca para comer. A boca da orquídea são as raízes. Eu quero falar, já que eu tô com essa orquídea aqui na mão, a primeira coisa, ventilação. Se você colocar em muita corrente de ar, olha pra vocês verem, essa raiz aqui tá boa, já essa aqui tá marronzinha, tá vendo? Isso aqui provavelmente é o quê? Excesso de vento, que eu comprei ela recentemente, ela fez, né, foi o transporte, então começou a queimar. Então, primeira coisa que vocês vão olhar na raiz, pra vocês terem raízes saudáveis. Não pode ter excesso de ventilação. Rega tem que ser quando as raízes secarem. Quando que as raízes secar? Quando elas estão duras, rígidas, elas estão mais brancas, acinzentadas. Aí vocês regam bastante, elas vão ficar mais flexíveis. Por isso, quando fazer replante, é bom irrigar antes. Elas ficam mais flexíveis, elas não quebram, evitam muito de quebrar. Aí elas vão ficar assim, brancas e esverdeadas. Então, como que é a rega das orquídeas? Quando o substrato está seco ou as raízes estão secas, vocês regam bastante na parte da manhã e só voltam a regar quando as raízes secarem novamente. Então, não pode ficar regando demais as raízes das orquídeas, porque lá no ambiente dela natural não é assim. As orquídeas lá no ambiente natural recebem, né, a água da chuva de vez em quando. Elas não toleram ficar como mini rosa, como antúrio, alface, levemente úmida o tempo todo. Então, as orquídeas são diferentes das outras plantas. Lembra da historinha do patinho feio? Que o patinho feio, né, ele é diferente dos outros. Então, as orquídeas são diferentes das outras plantas. A gente tem que tratar elas dessa maneira. Então, nós falamos da ventilação e nós falamos da rega. Tudo junto. A gente tem que acudir tudo junto. Outra coisa é a umidade do ar. As orquídeas não ficam debaixo da árvore, aquele lugar fresquinho. Então, nós temos um higrômetro. Se vocês quiserem, eu comprei, que são R$25, qualquer marca na internet. Acima de 60% é o ideal. Aqui é muito seco.
Então, acima de 50%, ótimo a umidade do ar. Se eu não regar aqui o chão do meu orquidário e tudo, aqui vai ficar mais ou menos 30%. Então, não é bom para as orquídeas. Então, a umidade do ar não é rega, que eu não posso ficar borrifando água nas orquídeas. Lembra que eu falei que tem que esperar secar para jogar água de novo? Então, a umidade do ar é diferente de rega, sempre acima de 50%. E o higrômetro é um aparelhinho que você pode estar medindo isso aí. Outra coisa, o substrato, para mim é uma das coisas mais importantes. Se você cultiva em casca de pino, chips de coco, casca de macadâmia, essas coisas, quando ele começa a ficar velho, quando vai ficando velho, começa a fermentar. Essa fermentação é que mata as orquídeas, a raiz das orquídeas. Então não deixa substrato velho nas orquídeas de vocês. Eu cultivo as minhas orquídeas, isso aqui é um híbrido de oncídio. Todas as minhas orquídeas eu cultivo em pedra brita, pedra de construção. Tem lugar no país, a minha aqui na minha região é clarinha, tem lugar que é um cinza escuro, é pedra mesmo de fazer casa de construção. Eu não vou falar hoje do cultivo em pedra brita, só uso pedra brita. O vaso todo tem pedra brita. Porque é um cultivo muito específico, o vídeo ficaria muito longo, mas eu vou deixar, se você interessar, acaba de ver esse vídeo primeiro, aqui no card, e vou deixar no link aqui da descrição do vídeo, o link para vocês verem como que é o cultivo em brita de orquídeas. É um cultivo muito antigo e é o que eu pratico aqui no meu orquidário. Adubação. Orquídeas são muito exigentes à adubação. Então faça adubação a cada 15 dias. Eu aqui, eu estou usando o da Terral, que é o poderoso adubo orquídeas. Então a cada 15 dias você usa. Nós aqui estamos no inverno. Então ao invés de usar a cada 15 dias, eu estou usando a cada 3 semanas. Ele é um adubo completo, as orquídeas ficam muito nutridas. Então nós falamos aí de vários itens e o que é o principal. Eu já falei que tinha um muito importante que é o substrato, mas eu acho que o principal, nunca corte as raízes das suas orquídeas. Se as raízes são tão importantes, nem no replante. As orquídeas, elas descartam o que elas não precisam. Então, nunca corte as raízes das suas orquídeas. Nem a raiz, nem o pseudobulbo, nem folha, nada. Porque as orquídeas, elas descartam o que elas não precisam. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de curtir e principalmente se inscrever aqui no canal. Assim que eu colocar vídeo novo, aí você vai ser avisado, ver se o tema ali te interessa e você vem assistir. Para você ver meu dia a dia aqui com as minhas orquídeas, eu ensino muita coisa lá nos stories do meu Instagram, muito legal. Siga lá também. Então é isso sobre as raízes das orquídeas. Sigam tudo que eu falei quanto à rega, adubação, umidade, ventilação, não cortar a raiz das orquídeas e fazer o replante das orquídeas quando o substrato estiver velho ou então cultivar em pedra brita. Se vocês, eu comentei aqui sobre não cortar a raiz, não cortar o pseudobulbo, sobre a poda das orquídeas, eu tenho também vídeo. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar minha playlist, é uma pasta que eu tenho de vários assuntos sobre orquídeas, como aumentar a umidade do ar, sobre poda, sobre adubação. Então eu tenho vários assuntos sobre orquídeas. Então eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem maratonar lá os meus vídeos sobre orquídeas, vou deixar aqui no card. Fico muito feliz de receberem vocês aqui no meu orquidário. Sempre tem muitas orquídeas floridas que me fazem assim muito feliz no dia a dia. Ter orquídeas é realmente um estilo de vida. Gratidão por ter visto esse vídeo até aqui. Não esqueça de me seguir lá no meu Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.